A maioria das pessoas pensa que liderança é sobre dar ordens, ser chefe ou ter mais experiência, por exemplo. Mas a verdade é que liderança é algo completamente diferente. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Eu cometi vários erros, eu falhei, eu me senti perdido até eu entender o que realmente faz alguém se tornar um grande líder. E hoje eu vou compartilhar as 5 lições mais valiosas sobre liderança que eu aprendi ao longo do tempo. E fica comigo até o final, porque a última lição pode mudar completamente a forma como você enxerga a liderança. Se você quer ser um líder melhor, seja no trabalho, na escola ou até na sua família, esse vídeo é para você. Aqui você vai aprender lições que não apenas transformaram a minha visão de liderança, mas também podem transformar a sua vida. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Agora, vamos para a primeira lição. A liderança ela não é um cargo, ela é uma responsabilidade. Muita gente acha que ser líder significa você ter um título, ter um crachá, ou você estar numa posição numa empresa onde você tem um escritório bonito. Mas já viu aqueles chefes que eles têm poder, mas ninguém respeita eles? Pois é. O filósofo Chuang Tzu disse uma vez: o melhor líder é aquele que, quando o seu trabalho termina, as pessoas dizem: nós fizemos isso sozinhos. Isso quer dizer que a liderança não é sobre você que está aí, ela é sobre os outros. Então, a maioria dos grandes líderes, eles não são aqueles que brilham sozinhos, mas são os que fazem a equipe brilhar. E eu aprendi isso quando eu comecei a liderar um pequeno projeto numa empresa que eu trabalhei. No começo eu achava que eu precisava dar todas as respostas, eu precisava direcionar cada detalhe dentro da operação e no fim eu percebi que um líder de verdade ele capacita os outros a crescerem e tomarem decisões. Então se você busca querer ser um líder respeitado, você sempre precisa se perguntar: como eu posso ajudar as pessoas ao meu redor a serem melhores? A lição número 2 é que o bom líder ele escuta muito mais do que ele fala. E no início da minha jornada, como eu comentei, eu achava que um líder precisava ter todas as respostas. Eu achava que eu deveria ser a pessoa que mais sabia dentro do meu time. Então eu falava muito, eu explicava tudo, eu dava ordem, eu tentava mostrar o que eu sabia das coisas. Mas sabe qual que é o problema de tudo isso? As pessoas não querem um chefe que só fala. Elas querem um líder que ouve. Então tem um filósofo, Epicteto, ele era um escravo antes de se tornar um dos maiores pensadores estoicos. Ele dizia: a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que a gente fala. Então, líderes que ouvem ganham algo valioso, que é a confiança das pessoas. Então, quando eu comecei a perguntar às pessoas o que elas achavam, eu ouvi elas de verdade, eu vi que as minhas decisões elas se tornavam cada vez mais assertivas. Então, se você quer se tornar um líder melhor, segundo ponto, fale menos, ouça mais. O fracasso não é o fim, ele é só o começo. Eu já cometi muitos erros, recentemente eu cometi um erro muito grande, já falhei em projeto, eu já tomei várias decisões erradas e por muito tempo eu achei que isso me tornava um péssimo líder. Até que eu entendi uma coisa extremamente importante: o fracasso não te define. O que te define é como você reage a ele. Então a derrota ela é um estado temporário. O abandono é o que torna permanente. Isso quer dizer que errar não é o problema é desistir. Então a maioria dos grandes líderes aprendem com o erro e se adaptam e melhoram. Então pensa nisso, se você nunca falhou, significa que você nunca tentou nada que é difícil. O que separa as pessoas, os líderes comuns, daqueles que são extraordinários, é a capacidade de transformar fracasso em aprendizado. Então, se você aí já fracassou, cara, meus parabéns. Seja bem-vindo ao time. Isso significa que você, com certeza, está no caminho do crescimento. A lição 4 é que as pessoas seguem líderes que se importam. Já percebeu como algumas pessoas têm o dom de inspirar os outros? Muitas vezes não é porque são mais inteligentes ou experientes, mas porque realmente se importam com os outros.
Então, o líder melhor é aquele que fala pouco, mas ele inspira muita gente. Mas, Arthur, o que que isso significa? Isso significa que liderança não precisa gritar, ela não precisa impor, ela não precisa intimidar. Ela apenas precisa demonstrar que se importa. Tem uma pesquisa feita por Harvard que mostrou que os funcionários mais produtivos não são os mais bem pagos, mas sim os que sentem que o seu chefe realmente se importa com eles. Então pensa na sua vida. Você já teve alguém que te ajudou sem pedir nada em troca? Que te inspirou simplesmente por achar que você é capaz, por acreditar em você? Esse é o líder que você deve se tornar. Então liderança não é sobre você ser temido, é sobre você ser respeitado. A lição número 5 é que antes de você liderar os outros, você precisa liderar a si mesmo. Então essa foi uma das lições mais difíceis de aprender. Durante muito tempo eu queria melhorar como líder, mas eu esquecia do mais importante. Eu precisava melhorar a mim mesmo primeiro. Então torne-se quem você é. Isso significa que antes de você tentar comandar os outros, você precisa ter disciplina, clareza e propósito da sua própria vida. Para que você consiga ser um líder muito respeitado, você precisa obrigatoriamente cuidar do seu desenvolvimento pessoal. Então você precisa ler mais, aprender coisas novas, cuidar da sua saúde mental e física e você precisa desenvolver a disciplina. Então as pessoas que não seguem palavras, elas seguem exemplos. Então essas foram as 5 maiores lições que eu aprendi sobre liderança. Então, para a gente recapitular, primeiro ponto, liderança, ela não é um cargo, ela é uma responsabilidade. Segundo ponto, líderes escutam mais do que falam. Terceiro ponto, o fracasso é só o começo, ele não é o fim, o fracasso vai acontecer muitas vezes. Quarto ponto, as pessoas seguem líderes que se importam. Então, se você aí não demonstra importância sobre as pessoas que são teus liderados, meu caro, você não está no bom caminho. Comece a demonstrar importância e se importe de forma genuína. E 5, antes de liderar os outros, lidere a si mesmo. Então, você precisa ajeitar a sua vida para que você comece a inspirar as outras pessoas e também cobrar das outras pessoas a melhor versão delas. Comece sempre por você. Não espere do outro algo que você não faz. E agora eu quero saber de você, qual dessas lições mais ressoou com a sua vida? Me conta nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um like, de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E se quiser seguir mais conteúdo sobre liderança, desenvolvimento pessoal, motivação, filosofia, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E a gente nos vê no próximo vídeo. Até mais!